Já conhecem a minha coleção exclusiva com estampas de Attack on Titan? Você encontra todas as estampas em camisa de manga comprida, manga curta, quadros, além de várias outras de animes ou mangás diferentes. Visite loja.com.br/Gabi-Xavier e conheça toda a coleção. Olá, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu vim aqui comentar a pedido de vários de vocês o encerramento de Attack on Titan Parte 2, quer dizer, Attack on Titan Final Season Parte 2. E esse encerramento, Akuma no Ko, ou Devil's Child, o filho do demônio, a criança do demônio, ele veio cheio de referências muito boas, ele faz um casadinho muito interessante com a abertura, eu acho que a abertura e encerramento dessa vez se comunicam pra caramba e na minha visão está na visão de Eren Yeager, o protagonista mais uma vez. Faremos análise de letra, análise de símbolos sem spoilers do mangá. Você que leu o mangá vai ser muito interessante pra gente enxergar também referências do que vai acontecer. Aparecem alguns locais aqui em ruínas, vamos colocar aqui comparação lado a lado de onde é cada um desses locais, tá? Separei pra vocês, mas não vai ter spoilers do mangá. Se você tá em dúvida, já perguntou, tá assistindo o anime e não quer saber o que vem no futuro, eu não vou te dizer, mas vou te deixar aqui materiais para que você possa teorizar, inclusive recomendo e incentivo que você teorize aqui nos comentários. Vamos juntos analisar, colocarei aqui também a legenda oficial, a legenda que está disponibilizada em inglês, no caso, no canal que soltou este vídeo aqui oficialmente, e vamos comentando em português o que pode querer dizer com cada uma das imagens aqui. A gente abre mais uma vez então com o Eren Yeager. Aqui um Eren que é criança, com um olhar determinado e o fundo é preto. Mais pra frente a gente vai entender por que esse fundo se mantém preto durante tanto tempo. Tem uma leve textura aparecendo no fundo, mas não tem tanta explicação sobre isso. E a fala durante a música, nesse momento, é de uma bala de ferro, que é a prova de justiça. Uma bala de ferro é uma prova de justiça. Isso aqui é uma afirmação. E eu acho que não necessariamente é uma bala, não necessariamente é um tiro, mas a gente vai ter uma metáfora, uma associação, principalmente pensando no Eren. Qualquer momento, em qualquer hora que eu atiro, eu fico cada vez mais perto do herói, ou de ser um herói. Eu acho que pegando quem é o Eren, contexto do personagem, da história e da própria música, da abertura, o que eu entendo aqui é, se eu avançar, se eu atacar o Tatakai, que tanto forma o Eren e a sua concepção ideológica como personagem durante tanto tempo, cada vez mais ele chega perto de ser um herói. Esse tiro seria a representação da justiça, mas olha o que a gente não pode ignorar para nunca interpretar alguém ou uma frase ou uma cena só unilateralmente, né? Tem muitos significados escondidos. Esse mesmo Eren aqui e coisas que a gente vai perceber depois que são pétalas voando ao seu redor, usando ainda o cachecol que ele deu para Mikasa logo em frente, né? Logo no começo da história. Se eu fecho os meus olhos e seguro isso, seguro o quê? Se ele percebe de olhos fechados, sem qualquer ideia do mundo, o que ele tá fazendo ou o que ele fez, o it aqui, essa coisa que ele tá tocando de olhos fechados pra mim, é essa atitude que ele disse depois que o aproxima da justiça de ser um herói. Aí o que acontece quando ele segura de olhos fechados, né? Sem nenhuma interferência externa. Ele fala que o mal tem a mesma temperatura, o mesmo corpo. Talvez essa atitude que o aproxima da justiça de ser um herói, se ele fecha o olho e percebe, segura isso e para pra analisar, o mal, o demônio, as coisas ruins também tem essa mesma característica. Ou seja, é uma mesma atitude, uma mesma escolha que ele acredita que o aproxima de algo bom, mas ao mesmo tempo tem exatamente as mesmas características e a mesma análise de algo bem ruim, né? É o evil, é o grande mal, vamos dizer assim, né? Então é algo que ele faz que não necessariamente é bom como um todo, pelo menos numa análise do Eren. Ou seja, esse mesmo Eren percebe, e agora olha só, a figura desse Eren, mais uma vez, assim como na abertura, tá segurando uma faca ensanguentada. É a faca que mostra o primeiro momento que a gente viu o Eren atacando, nesse caso era para proteger a Mikasa. Indico que vocês vejam o meu vídeo de análise da abertura, e aqui ele tá falando que também, talvez não só um tiro, esse ataque ou qualquer coisa que ele faça, também o aproxima de algo bem ruim. Ao seu redor tem flores no chão, flores brancas, e nessas flores cai uma gota de sangue. A gota de sangue naturalmente veio de cima, naturalmente veio da faca do Eren, e até quando a gente for fazer associação com a letra, Shingeki sempre teve esse contraste. No encerramento com a Historia tinha exatamente essa referência do sangue que cai em uma flor, até naquele momento era um sangue que abria, ou seja, o sangue que produzia efeitos, causas, consequências, e aqui a gente tem o contraste do belo
e do ruim, ou do sangue e da vida. O mundo é belo e cruel, pelo menos assim eu consigo fazer referências. O fundo ainda é muito preto, o Eren anda nessas plantas sem cor. E aí tem essa fala em que parece que ele tá direcionando as suas falas, os seus pensamentos, exatamente para uma terceira pessoa específica. Ele diz: eu não sou bom o suficiente e ele é melhor pra você. A gente pode fazer aqui fanfics e dizer que ele tá falando isso pra Mikasa, perguntando se o Jean não é melhor, mas eu não acho que necessariamente precisa ter uma pessoa aqui no Better for You, no Melhor Pra Você. Lembrando que eu peguei essa tradução lá do canal oficial que lançou o encerramento, tá? Mas eu acho que pode querer dizer apenas: eu não sou bom o suficiente, existe algo, alguém, algo que seja melhor pra você do que o que eu tô fazendo. Ele tá se questionando sobre isso enquanto anda, ainda usando o cachecol. E aí ele fala: era só uma muralha. E aqui a música vai começando a fazer umas viradas de referências, de significados e também de imagens daqui a pouco. Existia só uma muralha. Era uma muralha entre o que o Eren desejava, entre a sua liberdade tão sonhada, entre tudo que ele sempre quis fazer, explorar, desde o livro do Armin, desde aquele menino que sabia que tinha uma multiplicidade de locais e coisas para ele fazer, e aquela muralha o impedia. Mas aí ele chega pra essa pessoa, essa terceira pessoa, que vamos aqui dizer que é a Mikasa, porque é quem eu entendo que eles querem que seja, e diz: não chore, não sofra, por causa do destino que a gente nasceu com, né? Com o destino que nos foi colocado desde que nascemos. Crescer dentro das muralhas, ser uma Eldiana, sofrer primeiro com titãs e depois sofrer porque sabe que o mundo os odeia, talvez algo do tipo. Olhando pra baixo, cabisbaixo, de repente ele olha pra cima, porque ele fala: porque nós todos somos livres. E o cachecol se desenrola, voa, e esse cachecol, que claro também é o símbolo da união dele com a Mikasa, não temos como negar isso, ele é convertido em um pássaro. Para além de qualquer meme que exista ou possa surgir em Shingeki no Kyojin, o pássaro dourado, assim como estava também em outros encerramentos, inclusive o passado, ele indica que liberdade, uma liberdade por entre o breu, uma liberdade por entre a escuridão. Apesar de dizerem que nosso destino era ficar aqui presos, nós somos livres. O Eren sempre acreditou e sempre foi associado à mensagem, à ideia de que eu sou especial porque eu nasci. Porque eu nasci nesse mundo. E se eu nasci nesse mundo, eu tenho o direito de ser livre. E o pássaro vai voando nesse céu. Se nós tivéssemos asas como os pássaros, e por isso, gente, que existe a associação do pássaro com a liberdade, porque teoricamente os pássaros podem voar para onde eles quiserem. Justamente, nós poderíamos ir pra qualquer lugar. E eu acho legal que nessa parte aqui, o pássaro parece voar. Pela primeira vez a gente tem algum cenário, não só um breu, tem nuvens, e no fundo é um céu estrelado à noite, mas também me lembra aquele cenário em que recentemente vimos o Zeke deitado, né, sendo reconstruído aparentemente por uma menina, onde a Ymir da tropa também renasceu, vamos dizer assim, depois de muitos anos sendo uma titã irracional, local que será mais explorado em breve no anime. E o Eren continua dizendo, ou o eu lírico que eu acho que é o Eren continua dizendo: se nós não tivéssemos um lugar para retornar. E aqui começam a surgir sombras que perseguem esse pássaro, ou mais simbolicamente perseguem a liberdade, que tentam impedir a liberdade de voar, de acontecer, de existir. Então, se nós não tivéssemos um lugar para retornar, nós não poderíamos ir para lugar nenhum. É a ideia de que para ele não faz sentido viver sem ser livre, exatamente. Ele não pode explorar, ele não tem para onde voltar, a sua vida é uma prisão ou, como a gente vê aqui, uma gaiola. E assim que essa gaiola ou que essas sombras que estão tentando prender o pássaro fecham, olha o que acontece. O pássaro quebra, que para mim aqui não significa que o pássaro morreu, significa que a liberdade acabou. A partir do momento em que se instituiu uma prisão, isso aqui acabou. Quando a gente desce, tem justamente o Erenzinho e as faíscas do que seria a liberdade tão sonhada por ele, e aí a gente entende porque ele estava no escuro. Porque, de fato, simbolicamente, ele estava no escuro, andando, buscando a liberdade, mas ele estava o tempo todo preso. Não importava o quanto ele andasse por entre essas flores, ele estava sempre dentro de uma gaiola. E aí ele fala: eu não quero só viver. Quando ele diz que ele não quer só viver, que é um pensamento muito presente na abertura, eu não quero só existir. Eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero ter direito de escolher. Aí a gente vê essa gaiola. Ignorem a legenda porque saiu de sincronia, então ela vai ficar meio maluca. Já falamos sobre letra. Mas ó, as flores se transformam em cores, as pétalas ficam com várias cores fortes, né? Cores solares. Existe um pôr do sol e um mundo aberto. Não existe mais grades. Eu vou voltar aqui. Quando abre esse mundo, primeiro ele fica surpreso.
É um Eren criança ainda analisando tudo isso que aconteceu, e a gente já começa a ver que existem pedaços de ruínas que serão melhores mostradas depois. Vou fazer comparação lado a lado pra gente entender que isso aqui é dentro, aparentemente ainda, de Parades, onde o Eren cresceu, onde existiam muralhas, onde ele se sentia pela primeira vez preso. Aqui ele fala: esse mundo é cruel, mas eu ainda te amo. É uma frase muito literal. A gente vai comentar no final o que quem escreveu essa música pensou ou idealizou ao escrevê-la, mas de novo não vejo outra pessoa que não Mikasa para ele estar falando sobre isso. Não acho que Shingeki construiu uma história de amor até esse ponto, pelo menos não de forma literal ou não muito bem, mas não vejo qualquer outra pessoa, se existe uma pessoa para ele estar se referindo, que seja diferente da Mikasa. Ah, não, desculpa. Tem gente que shippa ele com Historia e tal, mas eu nunca achei que isso aconteceu muito, mas fiquem livres para interpretar como vocês quiserem. É um encerramento muito metafórico, afinal de contas. E primeiro o Eren ele tá mais surpreso, analisando pela primeira vez horizontes abertos, não mais no breu. E depois de toda essa surpresa, muitas cores, muitas vidas, muitas possibilidades, ele fica feliz. Ele fica não só feliz, ele fica radiante. Esse pôr do sol no horizonte também sempre foi, como eu disse no vídeo de abertura, um símbolo de liberdade, de esperança lá no fim. Ao fim do dia, algo melhor pode acontecer. Sempre foi associado à tropa de exploração. No encerramento da história tem o mesmo símbolo, comentei na última análise de abertura, e aqui igual. E aí que a gente começa a ver algumas cenas de locais em ruínas que a gente conhece. Você conhece todos eles, e eu vou te falar por quê e te mostrar por quê também. E esses locais em ruínas todos aparecem junto da frase da abertura dizendo: mesmo que eu sacrifique tudo, eu vou te proteger. Se ele tava falando desde antes com a Mikasa, ele tá falando com a Mikasa. Se você acha que era com a Historia, ele tá falando com a Historia. Se você acha que ele tava falando com o Armin, é com o Armin. Se você acha que ele tá falando com todos os amigos, era com os amigos. Se você acha que ele tava falando com o Uraina, era com o Uraina, né? Então aqui, aparentemente, é o mesmo interlocutor. E enquanto ele fala sobre sacrificar tudo, aparecem essas ruínas. Esse local aqui, aparentemente, é Trosh. Vamos ver a comparação. A gente tem a imagem de Trosh no anime, qualidade tá mais ou menos, tá? Peguei aqui rapidinho pra vocês, mas tem a mesma estrutura que aparece lá em ruínas, e nesse ponto, aqui tá tudo com limo, inclusive. Não só destruídos, tem muito aqui caído aquela planta que é o Wisteria, como é que chama? Glicínia, uma planta venenosa até. Então, se é uma planta venenosa em abundância, também a gente indica mais ou menos que talvez não exista vida mesmo humana, porque o mundo se adaptou, né? A natureza se adaptou, criou ali limo em cima das casas, só ruínas numa construção que a gente já conhecia. E vamos lá, você não precisa interpretar isso apenas literalmente. Você pode interpretar, por exemplo, que toda aquela estrutura que existia em Parades aqui, nessa letra, nessa concepção, nesse sonho, visão, desejo, qualquer coisa do Eren, tá destruído. Façam suas próprias interpretações, mas vamos continuar vendo ruínas, porque tem mais local conhecido. Aqui parece ser o castelo de Utgard, até porque no fim parece ter o quê? A muralha caída. Seria então muralha Rose? Muralha agora que não existe mais, aquela muralha que o impedia de seguir para sua liberdade. E aqui também há limo, não há qualquer, apesar da vegetação, qualquer vida humana, aparentemente, muito menos as pessoas que existiam quando conhecíamos este local, né, Parades em si. Para mostrar para vocês, aqui é o castelo de Utgard, numa visão mais aérea que eu achei. Tem uma pontezinha, por exemplo, que se a gente volta depois lá pro vídeo, também parece ser um pedaço dela. Por isso é que é a pontezinha, que eu acho que é a pontezinha. Se vocês acham que é outro local, comentem aí embaixo. Mas não muda muito a ideia da música e da coisa em si. Aqui é o salão onde Historia foi coroada. Provavelmente, então, o centro de Parades, um lustre caído, pedras caídas, também não há uma pessoa sequer. E a deteriorização do local parece mostrar que há muito tempo não há qualquer pessoa. Mais uma imagem de referência, a qualidade tá bem ruinzinha, então vou deixar pequeno mesmo, mas só pra vocês verem que é o mesmo salão. Então, mesmo que eu sacrifique tudo, eu vou te proteger. Ele tá falando sobre proteção desde lá no início, né? Uma proteção agressiva até, como ele começa a música dizendo. Uma proteção agressiva que o aproxima de ser um herói de justiça, mas também o deixa muito próximo ou semelhante ou igual, na verdade, a algo bem ruim. Seja lá o que ele tá pensando, ele tem consciência do que isso significa. Não só para o lado bom, o que ele deseja que aconteça, mas para o lado ruim, talvez realista da coisa também. Mesmo que isso seja, olha só, um erro, eu não duvido disso. Tá aqui a gente vendo que ele coloca, se questiona um pouco minimamente pra dizer, talvez o que eu vá fazer seja um erro, mas eu não vou duvidar disso. E ele vai andando, dessa vez seguindo em frente, por uma vegetação plural, diferente,
colorida, seguindo para um horizonte que dessa vez existe, um Eren mais velho, um Eren do presente. O que prova que aquele Eren que começou o encerramento é o mesmo Eren daqui, evoluído, que passou, que viu, que presenciou, que teve concepções e ideias objetivos por algum motivo que ele construiu, e mesmo que ele saiba que o deixa exatamente igual a algo ruim, mesmo que seja um erro, ele não duvida disso. Ele continua indo em direção ao seu horizonte, ao pôr do sol, ao que ele persegue com muito afinco. O que é certo pra ele, né? Pra ele, pra visão do Eren, que aparentemente quem tá falando, é acreditar nele mesmo fortemente. Ele acredita nele, nos seus propósitos, no que ele acha que é o correto, e ele vai em frente, não importa se seja um erro. Ele sabe que pode ser, mas deixa pra lá, porque o importante é acreditar nele mesmo. E interessante que o Eren, durante a sua trajetória, ele realmente acreditou e ouviu muitos outros, e existiu um ponto lá dentro da Caverna dos Raios em que ele disse: não vou mais ouvir as outras pessoas, vou fazer por mim mesmo, e assim ele parece estar seguindo desde então. Um objetivo qual nós temos que descobrir durante essa temporada, e o Eren que, olha que interessante, o Eren do presente, ele some por entre as cores e desaparece. Vamos lá? Desaparece ele. Desaparece justamente quando ele ia olhar pra gente, ou será pra pessoa que ele está conversando. E aí sobra apenas o mundo, o horizonte, ou simbolicamente o seu objetivo. Isso aqui é um sonho, é uma memória, é o que você vai teorizar aqui embaixo ou na sua casa. Vamos assistir os próximos episódios. Gostei muito de como eles, independente do que for acontecer, construíram uma mensagem, uma ideia de abertura e encerramento que casa muito bem uma com a outra. Por fim, vou comentar aqui e ler o que foi dito sobre quem compôs a música, porque eu acho que aí a gente encerra muito bem, ou encerra de uma forma que eu acho boa essa análise. Se eu não me engano, essa aqui foi uma tradução para inglês feita pela página Attack on Fans. Vou lendo aqui com vocês, é uma fala da Ai Higuchi, que fez, então, a letra, a música dessa Akuma no Ko. Ela começa dizendo: se eu tivesse nascido dentro ou fora das muralhas, se eu fosse uma marleniana ou eudiana, qualquer uma dessas opções que são tão, né, contrárias, o quanto eu seria capaz de viver com ressentimento? Porque todos os lados, ambos os lados têm ressentimentos, um com o outro, a gente sabe disso. Será que o perdão derreteria a minha espinha? Já que nasci aqui, seja lá onde foi esse aqui, eu tenho um destino pré-determinado. E eu não posso simplesmente me virar, deixar pra lá essa justiça meio torcida ou justiça meio controversa que eu quero tanto defender à custa de algo, né? Quer dizer, é uma justiça meio controversa que vai custar alguma coisa, mas eu não posso me virar pra lá e esquecer, porque eu quero muito conquistar isso, eu quero muito defender esta coisa que eu acho justa, né? É bastante o que fala a letra se a gente parar pra pensar. Eu recebi uma pergunta que mexeu, né, com a minha vida, mexeu com ela, de Attack on Titan, provavelmente pra fazer justamente essa música do encerramento, e ela tentou preencher essa resposta, preencher o que ela achava que seria a resposta da melhor forma que pôde, mas a resposta não chegou pra ela, né? Ela não conseguiu chegar exatamente na resposta que ela queria. E por isso ela vai tentar resolver esse mistério, resolver essa pergunta que foi dita pra ela pelo resto da vida. Com determinação, eu apresento pra vocês Akuma no Ko Ai Higuchi, que não aparece aqui nessa foto que eu estou mostrando pra vocês. Mas essa é a justificativa dela, então eu acredito que justamente a música não está determinando o que é certo ou errado, está mostrando algo controverso que existe dentro dela, existe dentro do Eren, existe nessa história, e a resposta ela vai continuar buscando pelo resto da vida. E você? O que você acha? Espero que vocês tenham curtido, comentem comigo o que vocês acharam desse encerramento, e espero vocês amanhã. Todos os domingos também, e também terça, sexta e às vezes em dias errados. Me siga @xGabiXavier para saber de todas as mudanças de calendário. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau!